Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Essa aqui é mais uma live da nossa deputada Elisângela Moura. A gente se encontra na sexta. Eu sou o professor Elton Arruda, presidente da CTB aqui no Piauí, responsável por fazer aí uma mediação entre essas pessoas brilhantes que vêm sempre aqui conversar com a gente sobre temas importantes. O tema nosso de hoje é a Previdência Social em tempos de pandemia. Para tanto, nós contamos aqui com a honrosa presença do Daniel Lopes, que é gerente executivo do INSS aqui no Piauí, companheira Maria Barros, diretora de políticas sociais da FETAG, Edjane Rodrigues, diretora de políticas sociais da CONTAG, da Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, e da nossa deputada Elisângela Moura. E esse tema ele é muito instigante, porque a Previdência no Brasil ela é talvez a maior política pública, tanto na sua amplitude, quando atinge inúmeras pessoas, mas, para você ter uma ideia, são mais de 7 milhões de aposentados rurais, e aqui do Piauí, 420 mil quase de aposentados rurais. Então, atinge um número gigantesco de pessoas e age para além da aposentadoria, dando cobertura, salvaguarda e assistência para famílias pelo Brasil inteiro. A conversa de hoje começa com uma intervenção da nossa querida Maria Barros. Maria Barros, você nos ouve bem? Abre o microfone, Maria. Isso, você nos ouve bem? Sim, sim, escuto Maria bem Barros, vocês. nós estamos aí também me escuta? Com o nosso querido amigo do INSS, e a gente queria que você fizesse algumas considerações para poder servirem de apoio para a fala do Daniel logo após a sua, pode ser? Pode ser, tranquilo. Então, boa tarde, Com a palavra, Maria Elton. Barros. Boa tarde, Elton. Boa tarde, minha companheira, presidente da FETAG, deputada Elisângela Moura. Boa tarde, Edjane. Seja bem-vinda, mesmo de forma remota, ao Piauí, para ajudar a discutir esse tema tão importante para nós, para a sociedade, também para os trabalhadores rurais. E boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Daniel é chefe da Previdência Social e também grande parceiro nosso, né, do movimento, e que a gente possa fazer aqui um bom diálogo e saudar também, né, o pessoal que nos segue, né, pelo Facebook. E também pedir a contribuição de vocês para o nosso debate se tornar mais rico, né? Primeiro dizer, sabe, Elton e os demais companheiros que estão nessa live, o Brasil vive uma das maiores crises, né, de sanidade sanitária e também uma crise política, né, onde o país ele é governado por um cidadão que não respeita a diversidade, né, das vidas, dos sujeitos, e aí bota a gente em vários desafios. E a gente aí nessa crise promovida pelo Covid-19, aonde o estado do Piauí não está diferente dos demais estados. Hoje nós estamos chegando aí a 7 mil infectados no estado do Piauí, com mais de 200 mortes, e aqui registrar que o Covid chega com muita força no campo para os trabalhadores rurais também, e a gente vai falar desse tema, que é social em tempos de pandemia, com esse foco aí para os trabalhadores, as trabalhadoras rurais. Dizer que bem antes estava desafiador, né, por conta de que o próprio INSS muda sua modalidade, né, para uma forma digital, e aí nós estávamos ainda se adaptando, né, com redução do pessoal nas agências, e aí, de certa forma, e tem sido bem para a gente, sabe, Daniel? A questão das perícias médicas, que há um índice muito grande de negação, inclusive aqui no estado do Piauí, a questão das aposentadorias, salário maternidade, a gente tem passado por esse desafio. E o desafio de acesso também com relação ao sistema, né, que agora em pandemia, por ser digital, ele passa a ser muito mais utilizado, e aí com isso está sendo bem desafiador para a gente, né? Mas assim, a gente espera contar aqui com a contribuição do Daniel, do Legislativo, né, na pessoa da nossa deputada, que com certeza vai dar sua grande contribuição, e da companheira Edjane,
que faz esse debate a nível nacional, de todo esse desafio que os estados passam, e também passa o estado do Piauí. Lembrando de que a Previdência Social Rural é uma política pública bem eficaz para os trabalhadores rurais do campo, porque a gente tem acesso a esse direito, que é a aposentadoria, que é o auxílio-doença, que é o salário-maternidade, e quando chega a aposentadoria, sabe, Elton e os demais, para as populações do campo, para os trabalhadores rurais nos seus 60 anos, nós sabemos o que isso significa na vida das pessoas. Por isso que é uma das bandeiras de luta nossa, o acesso ao direito, a esses benefícios que ele faz a diferença e da mulher do campo quando tem acesso, inclusive melhorando as suas condições sociais de vida. Então, por isso que, mesmo em tempo de pandemia, é desafio para nós discutir a qualidade desse serviço com o INSS do Piauí, para que a gente possa dar mais uma seguridade aos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, é isso que a gente tem no primeiro momento. Obrigado, Maria Gomes, ou Maria Barros, perdão, a nossa especialista em Previdência. Daniel, você está ouvindo a gente? Perfeito, estamos ouvindo aí. Ok, Daniel, nós já estamos com o pessoal interagindo aqui. Abraço, Regilane, Leonor Batista já deu uma boa tarde para nós. Mazé Ribeiro está aí, Rita Gomes, grande Devaldo, um abraço. Você já fala com o bom público, meu amigo. A gente queria pactuar com você entre 5 e 10 minutos para você dispor para a gente de informações sobre como o INSS está trabalhando a questão dos rurais aqui em tempos de pandemia. Boa tarde a todos, boa tarde a Maria, que está sempre aí na luta, no contato com a gente. Boa tarde a nossa deputada Elisângela Moura, Edejane lá da CONTAG, e nosso colega professor Elton. Boa tarde aí todos que estão ao vivo aí no Facebook. De fato, Elton, desde que começou essa pandemia, que o atendimento presencial ficou suspenso, a partir do dia 20 de março, nós nos deparamos com grandes desafios, né? São vários desafios, tanto no meio urbano como no meio rural. Então, nós temos que dar resposta para a sociedade do campo, para a sociedade do meio urbano também. E aí, desde o dia 19, nós estamos com atendimento presencial suspenso. Contudo, os servidores, nós temos um grupo de servidores que continuam trabalhando internamente, analisando os pedidos, no caso do meio rural, aquele pedido de aposentadoria rural, aquele pedido de salário maternidade rural, e nós continuamos analisando. Devido como a Maria colocou aí, devido a essa pandemia, o sistema está demandando muito, ou seja, os cidadãos estão entrando muito no sistema digital, e aí, consequentemente, ele causa algumas travas no sistema, sem falar que nós precisamos também, o órgão que processa nossos dados está diariamente trabalhando para adequar determinada situação. No tocante a perícias médicas, continuarão suspensas as perícias médicas até o dia 20 também, até o dia 19 de junho, que é o prazo do decreto do presidente do INSS, na suspensão do atendimento, com possibilidade de retornar a partir do dia 22, mas ainda estamos aguardando essa orientação lá da direção central em Brasília. No tocante a essa questão que a Maria levantou de indeferimentos, são situações que estamos nos deparando e todo dia o órgão tem trabalhado para tentar dar um feedback para as organizações, para os sindicatos. A gente tem um contato direto com a FETAG, qualquer problema está sendo nos reportado e nós estamos levando para dar uma resposta o mais rápido possível. Lembrando, nossos servidores continuam trabalhando internamente, eles têm metas a cumprir, eles têm prazos a serem cumpridos, devido às entraves do próprio sistema, alguns prazos não são atendidos de imediato, mas nós temos uma demanda enorme de pedidos que estamos, o mais breve possível, tentando responder. Ok, Daniel, obrigadão. Excelente e esclarecedora e objetiva fala. Nós estamos recebendo a nossa
convidada da CONTAG, e a gente sabe que a Previdência Pública no Brasil é a maior referência de política pública, pelo alcance, como eu falei, pela diversificação, como eu falei, das Américas, né? E ela é sempre atacada a cada avanço neoliberal, de política neoliberal, de governos neoliberais, ela está sempre aí, como é que se diz, no centro da mira. Como é que você vê o desafio de defender essa previdência em tempos tão difíceis? Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Queria iniciar, primeiramente, dizendo do meu enorme prazer em poder hoje estar aqui participando, né, e dentro das nossas possibilidades, contribuindo com esse debate, tendo em vista que é um debate excelente. Então, eu inicio primeiro parabenizando a iniciativa da nossa deputada estadual, Elisângela Moura, e eu digo nossa porque ela é deputada estadual do Piauí, mas a gente considera que ela é do Brasil, né? E o orgulho imenso que nós temos pelo trabalho, pela força, pela organização e por ser uma mulher tão guerreira, fazendo com certeza a diferença nesse espaço que cada vez mais nós devemos ocupá-lo, né? Bom, cumprimentar aqui, ao mesmo tempo, parabenizar o trabalho da companheira Maria Barros, frente ao desafio de conduzir a Secretaria de Políticas Sociais aí, na Federação do Piauí, no estado do Piauí. Quero cumprimentar o Daniel Lopes, gerente executivo do INSS, também dizer, né, que fico imensamente feliz, Daniel, pela parceria que eu percebo que vocês têm aí junto à FETAG Piauí, tendo em vista que o movimento sindical é um histórico parceiro para que a gente, de fato, consiga implementar uma política tão importante que é a política da Previdência Rural, e cumprimentar também o nosso mediador, né? O nosso mediador aí, o companheiro professor Elton Arruda, que é presidente da CTB. E vou só pedir, Elton, para que você me ajude a ver o meu horário, tá? Porque eu às vezes me empolgo. Tá bom. E aí também cumprimentar a todas e a todos que estão nos acompanhando e interagindo com essa live, né? E em especial a toda a diretoria da FETAG Piauí, que eu fiquei observando aqui, e muitos também já estão aí conectados, acompanhando e com certeza também interagindo com a nossa live. Então, cumprimentar. Bom, primeiro dizer da importância da Previdência Rural, né? Daquilo que nós estamos falando. A Previdência Rural, ela é uma política determinante para o desenvolvimento socioeconômico das famílias rurais e para a manutenção do processo produtivo de alimentos básicos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros e brasileiras. Se não fosse a Previdência Social, o êxodo rural seria muito mais intenso no Brasil. É importante também lembrar que fomos protagonistas de uma grande luta pela defesa da Previdência Rural. Enfrentamos nos últimos anos, duas propostas de reforma da Previdência, que foi a 227 de 2016 e a mais recente, a 103, agora em 2019. E além da medida provisória 871, né, apresentada pelo governo em janeiro de 2019, né, no ano passado. Eu sempre gosto de ressaltar isso para dizer da força, da resistência, né, e da capacidade de mobilização que tem o conjunto do movimento sindical, de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e, ao mesmo tempo, também parabenizar o belíssimo trabalho que a FETAG Piauí tem feito frente à discussão da Previdência Rural. Bom, com isso, aí eu queria aqui dar mais atenção na minha fala inicial com relação aos grandes desafios, né? Há grandes desafios a serem enfrentados. O primeiro deles é que nos últimos anos foram feitas várias mudanças nas regras que dão acesso aos benefícios previdenciários rurais. Uma outra é que está em curso, desde o ano de 2017, a virtualização do processo de benefícios, que impacta principalmente o atendimento dos trabalhadores da área rural. Terceiro, a não realização de concursos públicos e a falta de servidores para fazer o atendimento. Isso tem provocado o fechamento de agências do INSS e o represamento de milhões de processos de benefícios, criando a fila virtual do processo no âmbito do INSS. Um outro é a crise sanitária que nós estamos vivendo nesse momento e o isolamento social, impondo mudanças na forma do INSS fazer o atendimento dos segurados e seguradas.
o Daniel até mencionou, né? Que os servidores, nesse momento, estão trabalhando de forma remota, então todos estão trabalhando em casa. E ainda o desafio para saber quais serão os impactos dessa crise sanitária e econômica, o que essa crise vai causar no sistema de seguridade social e também na Previdência, né? Bom, dito isso, para dizer que a gente já vinha, então, enfrentando uma série de mudanças com relação à Previdência Rural. Primeiro veio o fim da entrevista. Não, na verdade, primeiro veio a ausência de servidores do INSS, ou seja, não houve concursos públicos nos últimos anos e tivemos uma boa parcela de servidores do INSS se aposentando. Levantar a bandeira da necessidade de concursos públicos sempre foi também, né, uma bandeira de luta da CONTAG, do movimento sindical. E aí, com isso, veio os fechamentos de várias agências, tivemos muitas agências fechadas. Quero dizer da importância que tem as agências, né, do INSS, principalmente para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. E nós tivemos um número grande de agências, e esse dado é o Brasil, tá? Principalmente nos pequenos municípios, ou seja, nos interiores, onde de fato predomina a agricultura familiar, onde de fato predominam os segurados e as seguradas especiais. O INSS, então, buscando uma forma, uma saída para resolver tal situação, veio, então, a virtualização, né? Então, esse novo momento é a virtualização dos processos de benefícios. Agora, na pandemia, nós, inicialmente, enfrentamos muitas dificuldades, porque o envio dos processos, eles se dão de duas formas. Ou pelo INSS digital, que é por meio de entidades conveniadas do INSS, entre elas a CONTAG, junto ao conjunto das nossas federações e vários sindicatos que fizeram a adesão, ou pelo meu INSS, que é através de uma senha e login pessoal do segurado ou da segurada. No caso do INSS digital, nós enfrentamos poucos problemas, poucas dificuldades, né? Porque além de ter uma rotina diária de envio de processo, com autenticidade de cópia de documentação por parte de um advogado conveniado com a entidade. No caso do meu INSS, com a suspensão, então, do atendimento presencial nas agências imposto pela pandemia. Então, inicialmente, nós tivemos uma série de dificuldades, né? Porque, com isso, quando as pessoas completam a idade, principalmente para acessar a aposentadoria, ele acaba perdendo aquele prazo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele não recupera mais aquilo. Só começa a contar a partir da data que ele dá entrada ao processo. Mas aí a gente tem algo importante, Daniel, também queria mencionar isso com a direção nacional do INSS. A gente tem conversado, mesmo agora na pandemia, a gente conseguiu reunir com eles, e a gente inicialmente tinha tratado sobre isso, né? Sobre, nesse período de isolamento social, o que fazer com aqueles e aquelas que enviam processos pela plataforma do meu INSS, como também perícias médicas, porque é um procedimento que tem que ser presencial, né? A pessoa tem que ir até uma agência. E aí veio a portaria, que é a 295, né? E essa portaria, então, ela nos ajudou bastante com relação a essas dificuldades, porque a portaria 295, ela suspendeu o prazo do cumprimento de exigência, aquelas que não podem ser cumpridas por trabalho por canais remotos, pelos canais remotos. Ela dispensou a apresentação de documentos originais para autenticação de cópia de documentos pelo prazo de 120 dias, né? Para aqueles documentos que permitem a conferência na base de dados do governo. E também ela fez uma recomendação, né, importante com relação ao envio desses processos, porque aí, o que acontece na prática? O que eu quero dizer, na verdade? Que quando o trabalhador e a trabalhadora, ele apresenta o seu processo requerendo aquele benefício, através dessa portaria, caberá àquele servidor, àquela servidora, analisar aquele processo, consultar as bases de dados do governo e, ao verificar que aquele trabalhador, trabalhadora, é agricultor familiar e comprova a carência exigida pelo benefício, imediatamente o servidor deverá fazer, então, a concessão desse benefício, né? Então, isso ajudou muito, colaborou, contribuiu muito com as nossas, né, preocupações e com as dificuldades que a gente vem enfrentando. E aí, para você que está nos assistindo, queria, inclusive, fazer uma recomendação, né? Primeiro, a gente está enfrentando, nós precisamos enfrentar um debate que é a informalidade. Existe um
também uma ausência uma ausência dos nossos agricultores e agricultoras nas bases de dados do governo. Hoje, um documento importantíssimo para a comprovação de atividade rural e para a concessão do benefício é a DAP, que é a Declaração de Aptidão Pronaf. Até então, a DAP, geralmente um agricultor e uma agricultora, ele fazia essa DAP para requerer um crédito, para participar de uma política pública como é o PENAI, como é o PAA, ou a habitação rural. Mas hoje ele se torna fundamental também para requerimento do processo. Então, com isso, a gente não pode só deixar para procurar na hora que a gente precisar, a gente precisa se prevenir. E então, a gente precisa trabalhar antes para que as nossas bases de dados estejam cadastradas nas bases de dados do governo, né? E um outro é com relação à autodeclaração. Então, se o trabalhador, se a trabalhadora tem alguma dificuldade, é importante procurar a entidade, procurar a pessoa que, de fato, vai conseguir te dar uma informação segura. Porque uma das primeiras, e aí o Daniel pode me corrigir, mas uma das primeiras documentações que são analisadas pelo servidor, na hora que ele vai ver aquele processo, é a autodeclaração. Que até então, ela era muito confusa, né? Dificultava muito o entendimento, exigia documentos desnecessários, inviáveis, e com muita luta também, no final do ano passado, a gente conseguiu ratificar essa declaração, ela ficou muito mais acessível, ficou muito melhor. Mas é importante sempre tomar muito cuidado com relação ao seu preenchimento, porque um preenchimento errado, uma informação indevida poderá acarretar o indeferimento também do benefício. Nós enfrentamos dificuldades com relação ao acesso às plataformas, até porque a internet é um desafio do nosso país. A internet não chegou em todas as realidades. Não adianta a gente dizer que todos os agricultores, todas as agricultoras conseguem acessar o meu INSS pelo seu celular de casa, porque a gente também ainda tem um índice de analfabetismo muito grande e preocupante também no campo, né? E aí, tudo isso dificulta. Então, a gente também, inicialmente, enfrentou muito problema. Inconsistência do sistema fora do ar, travando na hora de enviar os processos, mas a gente conseguiu reverter também, conversando com a direção do INSS. O INSS está fazendo mudanças para melhorar as plataformas, e com isso a gente conseguiu ainda resolver. Mas nós também temos muito problema com o acesso à internet, né? Internet já era difícil, imagine agora com o trabalho remoto, que todo mundo fica online, fica ali acessando as plataformas virtuais. A perícia médica, nós tivemos a portaria 9.381 também, que também é uma portaria importante, eu acho importante mencionar, com relação aos pedidos de auxílio-doença, né? A portaria 9.381, ela permite, nesse período de pandemia, que o trabalhador possa fazer um requerimento do auxílio-doença, anexando o atestado médico, e deve ter atenção ao CID, que é o código que identifica o tipo da doença, como também deve enviar uma declaração de veracidade das informações do atestado. Por isso, o INSS faz uma análise e o trabalhador ou a trabalhadora poderá também ter a antecipação do pagamento do auxílio-doença. Eu acho que é durante 3 meses, Daniel pode me corrigir, ou até que essa situação se normalize. E então ele poderá se dirigir a um INSS, a uma agência, para fazer a perícia médica. Ou isso, ou então o trabalhador, a trabalhadora vai ficar aguardando para que quando se normalizar a situação e as agências voltem a funcionar, ele irá para poder fazer uma perícia médica. Inicialmente, a gente teve algumas dificuldades, mas me parece que nós conseguimos, né, que o INSS conseguiu resolver essa situação, porque ontem eu tive a informação de que um trabalhador, ele teve o seu processo, né, foi indeferido inicialmente, depois o INSS reconsiderou, votou para a fila única, e ontem eles concederam a antecipação do pagamento do auxílio-doença. Imagine que esse trabalhador, que é uma pessoa que eu conheço, do meu convívio, que precisa muito, que está com uma cirurgia muito complicada, está acamado, está passando por muitas dificuldades, principalmente agora na pandemia, porque precisa ir a um posto de saúde fazer o curativo, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas é para dizer o quanto é importante, né? O quanto é importante a previdência rural para essas pessoas.
Bom, para finalizar, que eu acho que eu já até estourei o meu tempo, eu quero fazer 2 comentários a mais que isso. O primeiro é com relação a indeferimento de processos, né? Temos ainda um número alto de indeferimento de processos de forma indevida. Desde quando começamos a discutir o INSS digital, a gente levantava essa preocupação com a Direção Nacional do INSS com relação a criar uma fila única para envio do processo. Tendo em vista que o Brasil é muito diverso e a agricultura familiar ela é muito peculiar, ela tem, né, as suas especificidades e isso varia muito de região por região. E a fila única, ela permite que o processo saia de um estado para outro, saia de uma região para outra. E quando o servidor, a servidora, não está de fato preparado para compreender essas peculiaridades do nosso país, das regiões, acaba acarretando indeferimentos indevidos de processo, né? E aí isso é uma preocupação que a gente já vem discutindo com o INSS, mas agora a gente está num processo de conseguir lançar um instrumento didático que a gente está chamando de cartilha virtual, que terá como objetivo, inclusive, orientar, né, os servidores do INSS na hora de elaborar um processo rural, benefício rural. Então, a gente está também em diálogo com o INSS, estamos com muitas expectativas, porque houve muitas mudanças, e às vezes a gente acaba também sem compreender o porquê dos indeferimentos do processo, né? Isso também para ajudar os nossos dirigentes sindicais. E o terceiro é com relação, a segunda e última, viu, Elton? É com relação à Lei 13.846, né? Que é aí resultado da medida provisória 871, que eu mencionei no início da minha fala, que ela fez mudanças, né? Muitas mudanças. E uma delas é que, até então, o que nós sabemos é que, a partir de 2023, o acesso a benefício rural para segurados e segurados especiais se dará exclusivamente pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais. Por enquanto, a gente não tem muita notícia, estamos no processo de pandemia, é óbvio. O que se sabe é que o mapa que vai cuidar desse cadastro, mas é mais um alerta para que você, agricultor, agricultora, você que é jovem, que está acompanhando, com certeza, essa belíssima live, como outras lives aqui, pelos canais da nossa deputada Elisângela Moura, que alerte o seu pai, a sua mãe e até você, para que você procure o sindicato, né, e faça a sua declaração de aptidão, o PRONAF, a sua DAP, faça seu contrato de comodato, faça a sua declaração, porque pelo menos dessa forma você consegue ficar, né, protegido aí com relação à previdência rural. Bom, inicialmente são essas minhas poucas considerações e a gente segue aqui à disposição, tá bom? Brilhante, Adjane, muito obrigado. Olha, nós vamos fazer mais uma rodada, uma oportunidade, inclusive, de você esclarecer mais pontos do nosso representante do INSS também. E agora a gente escuta a Elisângela Maria Barros, que ainda vai falar, inclusive, ela dá uma destacada durante a fala dela sobre essa importância dessas estruturas públicas, né? Que a pandemia revelou a grandeza da Previdência, revelou a grandeza do SUS, que o discurso neoliberal diz que não presta para nada, né? Como é que você tem visto isso, a realidade da Previdência e dessas políticas assistenciais em período de pandemia? Boa tarde, professor Elton. Já de início quero aqui parabenizá-lo, né, por estar sempre conosco, né, no nosso encontro, né, toda na sexta-feira, como também a Lizinha, que está aqui conosco, né, sempre atenta à nossa organização da nossa live. Quero aqui também, né, cumprimentar o nosso gerente executivo da INSS, Daniel Lopes, né, dizer para ele da alegria de poder ter aceitado aí o nosso convite, sei que não é fácil devido às demandas, né, nesse processo, né, de pandemia, de isolamento social, né, nós sabemos que, né, aumentou muito o trabalho, né, virtual, mas aceitou nosso convite, está aqui conosco. Abraçá-lo aqui a nossa companheira Maria Barros, nossa companheira de trabalho também na FETAG, e em nome dela eu quero abraçá-lo aqui a todos os sindicatos, os dirigentes, todos aqueles que estão nos seguindo aqui no Facebook, né, que estão acompanhando conosco, aqui o Antônio Soares, lá de Piripiri, a Rita Maria Oliveira, da Domingos Mourão, está aqui também a Adriana Alcântara, que está aqui conosco, a esposa aí do nosso, né, Ribinha, todos que estão nos ouvindo nesse momento, aqui nos acompanhando e nos seguindo. A Edjane, né, essa grande mulher,
secretária de Políticas Sociais da CONTAG, que tem feito e vem fazendo um grande trabalho, viu, Edjane? A gente sabe, a gente tem acompanhado o seu trabalho, principalmente à frente, né, de uma bandeira de luta tão importante na vida dos trabalhadores, tanto do campo como da cidade, que é a Previdência Social. E aí você colocou muito bem, se não fosse, né, essa política tão importante da Previdência Social, né, no campo, com certeza, o êxito rural já seria muito grande. Eu sempre costumo dizer que a Previdência Social, nós precisamos dela nas 3 fases da nossa vida. No nascer, né, no viver e no morrer. E ainda assim, no nascer, o salário maternidade. No viver, aí os auxílios-doenças, que os acidentes acontecem. E no morrer, quem vai ficar vai precisar também, né, para a questão das pensões. Então, se a gente for olhar as 3 fases da vida da gente, nós vamos precisar aí da Previdência Social. Mas eu queria também aqui reforçar rapidamente, eu acredito que todos aí já foram fiel, né, muito felizes na colocação de vocês, em relação a essa questão da preocupação mesmo, né, desse momento que nós estamos vivendo, assim como o nosso professor colocou, né, nós sabemos aí que o descaso há muito tempo já com a Previdência Social já seria grande. E aí eu queria aqui, né, lembrar aqui a todos, tá certo, que estão nesse momento nos ouvindo, nos acompanhando, e agradecer o trabalho, a mobilização que foi feito no Brasil para que nós pudéssemos ainda estar com a Previdência Pública Social hoje, porque realmente a política do Guedes era realmente a previdência privada. Quem pudesse pagar previdência teria benefício. Quem não pudesse estaria fora, excluído praticamente como era anteriormente. E aí eu quero aqui, né, fazer referência às centrais sindicais que foram muito árduas nesse momento, como a CTB, como a CUT e outras. Aqui os movimentos sociais, muitos parceiros também nossos, mesmo na área jurídica também, tá certo? E boa parte, né, dos nossos funcionários, nosso Daniel também, muito eficiente nessa luta, e foi inúmeras as mobilizações, tá certo? Como também no parlamento, a gente pôde contar com o apoio de muitos. Então, a gente queria, né, também fazer aqui esse registro em relação a essa questão da importância. E colocar aqui, esse momento, né, da pandemia tem trazido, com certeza, algumas dificuldades. E aqui já foi alencada por todos. Mas eu trato aqui de uma, né, das preocupações maior de Jane e o próprio Daniel, em relação a nossas perícias médicas. Porque nós sabemos que no meio urbano, quando você, né, é empregado, né, realmente de uma empresa, você tem ali sua carteira assinada, precisou do auxílio-doença, tem ali aquele período que a empresa vai poder estar garantindo ali a sua remuneração para você podendo ir sobrevivendo ali, né, na sua vida, os compromissos que você tem. No campo é diferente. No campo, quando você precisa do auxílio-doença, né, você já vai mesmo na última hora, na última instância, porque você não vai ter ali quem vai estar lhe assegurando a não ser a Previdência Social. E aí a gente tem percebido que a tecnologia hoje, né, é muito importante, mas nas perícias médicas ainda nós não estamos realizando esse trabalho. E aí muitas pessoas que precisam desse auxílio-doença tiveram aí, né, alguns prejuízos. Lembrando da portaria que você citou, né, que, né, facilitou um pouco a questão de dar entrada, de colocar lá, né, o atestado para que pudesse estar sendo, né, organizado o processo do auxílio-doença e realmente pudesse estar sendo concedido ali até esse momento da pandemia. Depois o INSS vai avaliar se permanece ou não. Só que uma boa parte das pessoas que estavam precisando desse auxílio e que fizeram, o resultado foi negado, foi indeferido esse processo. Então, assim, foi uma coisa, né, que realmente criou aquela expectativa, mas o análise do benefício, né, através dos médicos, né, foram negados. E isso tem causado muitas situações, tá certo? Muitas situações, porque nós sabemos que a dificuldade é grande. Quando você vai pleitear o benefício, mas pelo menos tem a saúde, né, no caso da aposentadoria, né, por idade, é diferente do auxílio-doença. E a gente sabe que
né? No campo é muito grande essa procura, né? Com os casos de CA que nós temos de pessoas nossas aí, sofrendo muito esse problema, e a gente sabe que muitos fazem tratamento, outros problemas cardíacos também, que tem aumentado muito, né? Só no ano de 2018, foram mais de 350 mil pessoas que chegaram em óbito em relação à questão de AVC, à questão do cardíaco. Então, assim, isso traz aí, né, essa grande preocupação nesse momento. Mas queremos também colocar aqui rapidamente essa modalidade, né, da forma como os processos estão sendo encaminhados. E aí você colocou aqui uma coisa, né, interessante, essa questão da fila única, né? Eu vejo que, inclusive, já teve outros deputados, inclusive o nosso deputado Carlos Vera, lá do Pernambuco, né, acho que já realizou até audiência pública na Câmara Federal com outros parlamentares, tratando dessa questão da fila única do benefício da Previdência Social. Porque a realidade é diferente, muito essa realidade. A realidade aqui do estado do Piauí, lá da minha cidade, de Monsenhor Gil, qual é a cultura que nós usamos lá? É o arroz, é o milho e o feijão. Aí eu vou lá para o Espírito Santo. Lá a Mônica está para se acabar de plantar e tomar café. É uma realidade diferente, né, que nós vamos ter que analisar. E esse processo termina sendo analisado a nível de Brasil. E aí, como você colocou, nós temos ótimos servidores, né, da Previdência Social, pessoas capazes, que estão lá à frente, né, do órgão, para fazer um belíssimo trabalho, olhando a legislação e dando direito a quem tem. Mas a gente tem ainda aqueles que têm a má vontade, que muitas vezes não está nem aí pela instituição, muito menos pelo, né, o trabalhador, e terminam causando, né, prejudicando, né, danosamente ao trabalhador. Isso tanto no caso urbano, como no caso rural, como no caso urbano. Então, há essa preocupação. Então, eu quero aqui, e fico feliz em ouvir de você, já que a nossa confederação já está buscando aí esse meio, né, da capacitação juntamente aos servidores online, principalmente aqueles que estão na linha de frente, que estão para conceder os benefícios, que estão para analisar esses benefícios. Porque eu lhe digo, né, quando essa fila seria apenas no Estado, a gente pelo menos poderia fazer o diálogo. Ali, muitas vezes, estão os servidores. Questionar para ele, levando a documentação. Hoje nós temos que fazer o questionamento virtual. E a gente sabe que nossa prova, ela não é verbal, é documentos, né? A gente sabe disso. Mas precisa também que quem esteja fazendo essas análises possa estar compreendendo isso. Então, sabemos que a situação, né, não é fácil, a situação que hoje passa os órgãos públicos, né? Falta de concurso, você vê aí quantas pessoas aí que hoje nós temos aqui no nosso estado. É até importante o nosso gerente executivo depois colocar aqui o número de pessoas que já requereram, que já se aposentaram aqui. Então, você imagina que nós vamos estar praticamente voltando às atividades, né, presencial, mas as agências nossas aqui tem 2 funcionários, porque uma boa parte já estão aí se aposentando e saindo da casa e não se tem mais perspectiva nesse momento de concurso público. Então, nós sabemos que essa é uma preocupação, mas queremos dizer que é uma política importante. Se hoje nós temos municípios nossos funcionando, município com comércio aberto, município que gira recursos lá, renda, a Previdência Social, ela é em primeiro lugar. Então, eu vou parar por aqui para dar oportunidade aí também para vocês e dizer para os nossos, né, seguidores aqui do Facebook que possam fazer as perguntas. Agora, não vão perguntar para mim, não. Pergunta para o Daniel, pergunta para a Maria Barros, né? Pergunte aí para a Edjane, para nós aqui. É importante porque aqui é o momento a gente está tirando essas dúvidas, fazendo esse debate, tá bom? Vou ficando por aqui, agora vamos ouvir vocês, tá bom? Oi, Maria Barros. Vamos mais uma rodada, Maria. Você tem um local, né, as necessidades dessas políticas sociais por parte das trabalhadoras e trabalhadores da agricultura familiar. E a Elisângela levanta um aspecto muito grave, das dificuldades do auxílio emergencial chegar até eles. Como é que você essa questão? Abre isso, vai lá. Oi, Elton.
assim, com relação ao auxílio emergencial, é notório, né, que... Aumenta o volume, vai. Tá me ouvindo agora? Ou então, se não vai dar certo, você... Beleza, dá para ouvir? O microfone. Oi, tá para ouvir agora? Ok. Melhorou? Certo. Então, assim, antes mesmo até de falar com relação ao auxílio emergencial, eu ainda queria que o Daniel pudesse contribuir com a gente em 3 questões, que eu acho que é bem importante. Uma é sobre, levando em consideração que nós temos uma fila ainda, Daniel, no país, de mais de 387 mil processos rurais que ainda estão na fila do INSS. Aqui no Piauí, hoje mesmo, eu recebi a demanda de um sindicato que tem 17 processos bem atrasados. Aí eu queria que, durante sua fala, você pudesse contribuir conosco, como é que a gente pode estar encaminhando essa agilidade aqui no Estado. A outra é sobre o sistema do INSS, também, se você pudesse fazer algum esclarecimento com relação a isso aqui no Estado. Por exemplo, um dos desafios agora para os nossos dirigentes, para as pessoas que acessam, inclusive é fazer a senha inicial, que ela é tão importante para poder inserir algumas questões no sistema. Então, se você pudesse dizer assim, como é que nosso povo pode estar acessando, qual é o caminho, como é que isso está sendo trabalhado, seria muito importante também. E a outra é o teu olhar sobre essa questão dos indeferimentos. Eu estava olhando aqui a participação do nosso povo, eles trouxeram isso com muita precisão aqui, sindicato dizendo de até 90%, né, dos auxílios sendo negados. Eu queria que na sua fala você pudesse colocar o seu olhar, tendo em vista que a nossa secretária de Políticas Sociais, né, a Edjane, trouxe bem isso, esse debate que a gente está fazendo a nível nacional. Quando eu digo a gente, é porque há uma participação nossa, né, nos coletivos, para a gente estar sugerindo o olhar dos estados, e aí queria que você trouxesse isso na sua fala, quando chegar a sua rodada. A outra questão é do auxílio emergencial, sabe, Elton? Eu acredito que talvez 80% dos agricultores familiares estão inseridos por conta do CAD único, mas ainda temos trabalhadores que não acessou, exatamente por conta da burocracia. Foi uma das questões bem observadas, porque exige bastante documento, e nós temos trabalhador que muitas vezes não tem a documentação necessária, nem está no CAD único, isso é notório aqui pelo Estado. E aí queria trazer o projeto de lei que foi defendido pela gente, o 873, que trazia a inserção específica da agricultura familiar, e tivemos o veto do governo. Então, dizer que, para nós, foi bem prejudicial. Assistindo o debate pelo Brasil, também acompanhou os desafios, inclusive do Rio Grande do Sul, de muitos agricultores que ficaram de fora. Mas aqui no estado do Piauí também não é diferente, né? Mas acreditamos, ainda estamos em luta, né, para ver se esse auxílio ele possa contemplar ainda aqueles agricultores que não puderam ter acesso, né? Até teorias que diz, né, que todos os agricultores já acessaram, também disse que a forma que está ali na definição da lei 13.982, inclusive incluía todo mundo, mas não é bem assim, até porque, como bem disse a Edjane, hoje nós trabalhamos um sistema integrado e o INSS não é diferente, trabalha com essa integração de sistema, então pode ser que seja bem, no futuro, prejudicial para nós. Então, a minha contribuição nesse momento era isso. Uau, Maria, muito bom, excelente. Maria, inclusive, você acendeu aí algumas interrogações, dá uma lidinha nos comentários, você consegue ver? Ao lado, do teu lado direito, tá? Aí responde eles aí, que a turma tá ansiosa. Maria mexeu com o povo aí, viu, Daniel? Abre teu microfone, amigo, é você. Beleza, Elton. A Raimunda Edith está perguntando para ver com o gerente sobre a senha do INSS digital. Ok, estou vendo aí. Não. Isso mesmo. Beleza. Ai. Aí eu sondei, vai. Cadê o Daniel? Foi embora? Daniel, nós estamos só esperando ele ativar o som. Então, ok, vamos lá. Daniel, vai. Ok.
Aproveita aí as provocações da Maria e dá uma olhadinha aí na tela, que tem uma fala da Raimunda, viu? Vai lá. Tá, eu estou vendo aqui a fala da Raimunda aqui, e com relação... Vamos aqui os questionamentos aí da Maria, que ela colocou. A situação é a seguinte, nós do INSS, ou qualquer empresa, nós tem um nível estratégico, onde eles lá planejam os fatos, tem o tático, e nós aqui na base, no operacional, né? Então, assim, o que vem de demanda a nível estratégico, nós aqui temos que executar. Então, assim, a política adotada pelo INSS é a da digitalização de processos, e nós temos que seguir o que vem determinando a casa. Com relação aos processos que a Maria colocou aí, que são cerca de 380 mil processos só de benefícios rurais aguardando, como bem foi colocado, o INSS está adotando um sistema de filas, né? Fila única, através de filas regionais e filas nacionais. A principal análise dos benefícios rurais estão ficando nas filas nacionais. De forma a agilizar esses processos, o governo tem implementado diversas medidas de melhoramento para agilizar essa análise desses processos. Uma dessas medidas foi a bonificação aos servidores, para, num tempo razoável, despachar o processo, que eles cumprirem meta, e tem a questão da bonificação. Isso foi uma das medidas que foi adotada para tentar diminuir esse represamento de processos, sejam urbanos ou sejam rurais. Então, assim, os processos, eles entram no sistema do INSS hoje, como todo sindicato hoje, toda entidade, com relação aos rurais, eles entram no sistema e solicitam o pedido, e não necessariamente esse pedido dele vai ser analisado por um servidor aqui do Piauí, seja o cidadão lá de Corrente do Piauí, de Curimatá, não necessariamente o processo dele vai ser analisado por um servidor do estado do Piauí. Isso é uma política adotada pelo próprio INSS. Então, a gente está tentando viabilizar esses processos, essa agilidade, que é o que o governo está tentando, através da primeira medida foi essa bonificação de servidores, né? Então, já tem uma quantidade razoável de processos despachados. Com relação ao que a Elisângela colocou anteriormente, nós tivemos aqui no estado do Piauí cerca de 130 aposentados, servidores que foram aposentados. Então, desde o ano passado até os dias de hoje. Então, nós tivemos 130 servidores só aqui no estado. Nós estamos com cerca de 430 servidores aqui ativos para analisar uma demanda expressiva de processo. Nessa situação, outras medidas têm sido adotadas pelo governo, que é o caso da recontratação dos servidores que estavam aposentados. Foi lançado o edital de teste seletivo, onde está em andamento. Aqui na gerência de Teresina, nós já tivemos a seleção de servidores que estavam aposentados e estão voltando para o dizendo entre aspas, o campo de batalha, né? Estão voltando para análise de processos, esses servidores de imediato. São esses servidores que aposentaram e, haja vista terem sido selecionados no teste seletivo, estão retornando ao trabalho para nos ajudar justamente nessa demanda. Sem falar que tem os servidores contratados temporariamente também, que são de outros órgãos federais que se aposentaram e estão voltando para ajudar também nessa linha de frente do INSS. E no atendimento presencial, os servidores militares, né? Então, são algumas medidas que o governo está adotando para tentar diminuir essa fila de represamento. Com relação aos processos rurais, conforme digo, tem essa fila de cerca de 380 mil benefícios no Brasil afora. A Maria Barros colocou aí que um sindicato só tinha 17 processos aguardando lá o despacho, porque não necessariamente esses processos ficam aqui no estado do Piauí. Até dezembro de 2018, esses processos ficavam aqui na nossa fila do estado, assim como ocorria em outros estados. E aí nós tínhamos esse feedback de imediato, geralmente com as entidades sindicais e com a federação. Hoje a gente tem um feedback muito bom com a Maria, que é a representante da área previdenciária, da FETAG,
estamos sempre que ela manda a demanda, às vezes a gente demora um pouco para responder por conta da gama de processo, de demandas que a gente tem solicitado, mas a gente tem criado um canal de comunicação. Então, assim, todo dia o INSS tem trabalhado, e aí nós fomos pegos de surpresa, né, pela essa pandemia, aliás, dia 19 de março, ninguém esperava esse ano de 2020 essa pandemia, e aí chegou ela, então nós tivemos que nos readaptar ao modelo, e aí vieram a questão que a maioria dos pedidos nossos é de auxílio-doença, e nessa maioria de auxílio-doença tem os pedidos de benefícios rurais. E aí, com a nova sistemática da plataforma digital, foi aberto para que a entidade, o cidadão lá do campo, solicite o auxílio-doença através do meu INSS e anexe esse atestado médico. É fato que nós temos conhecimento, a direção central também tem conhecimento disso, da questão dos nossos sistemas. Até porque, gente, nós tivemos uma reforma da Previdência bastante volumosa. O INSS ainda vem se adaptando às novas demandas, ao que foi demandado pela reforma da Previdência. Isso, os sistemas de concessões de benefício. Então, somado a isso, nós tivemos a questão da pandemia. Então, vieram esses desafios que o órgão que processa os dados, diariamente é demandado pelo INSS para resolver a situação dos processos de acesso aos sistemas que estão travando, as reclamações que vêm diretamente para nós. Mas a questão dos auxílio-doenças continuam normalmente pelos atestados. A questão de estar negado, há uma situação que tem que ser colocada. Vale lembrar que a perícia médica que a gente fala do INSS, hoje ela não é do INSS. Hoje existe o órgão de perícia médica federal. Então, assim, a Secretaria de Perícia Médica Federal é um órgão semelhante ao que o INSS é. Então, são dois casos à parte. Eles usam, os médicos peritos, usam ainda nosso ambiente físico por questão do decreto que nós temos que o INSS é obrigado a dar suporte à perícia médica até dezembro de 2021. E aí, nessa situação, nós tem a questão do mérito. A análise da perícia médica é um mérito do ato médico. Nós, por mais injusto que possamos achar numa negativa, nós, servidores administrativos, não temos competência para interferir no ato médico, por mais que o cidadão ou a entidade ou o representante entenda que foi injusto. Mas o ato médico é ato próprio de perícia médica. Então, eles têm a competência para julgar. Lembrando que nós não temos mais, são dois órgãos à parte, a perícia médica e o INSS. Nós tratamos da parte administrativa, que é justamente aquela documentação que deve ser enviada, anexada no processo, hoje, nesse período de pandemia, no processo digital. Então, nós cuidamos dessa parte. Com relação à quantidade de perícias médicas negadas por ato médico, por questão médica, nós não adentramos no mérito. Então, assim, por mais injusto que o cidadão possa entender, nós não adentramos nesse mérito. Com relação às senhas, a colega perguntou a senha digital. Eu não sei se é a senha da entidade que ela está perguntando ou é a senha dos segurados. Eu não entendi bem, mas vamos lá. Com relação às senhas das entidades, nós temos a equipe aqui na gerência executiva que trata diretamente com, acho que o representante mais é o Rosivaldo, né, da FETAG, né, que a Maria mesmo, esse feedback com relação às senhas das entidades, dos sindicatos, dos representantes. As senhas dos cidadãos, que dão acesso ao acesso pessoal do cidadão, é uma situação que nós estamos nos deparando de muitas reclamações com relação a essa obtenção. O pessoal estão reclamando com relação a que não estão conseguindo fazer a senha, né? Porque, de fato, lá tem a opção para cadastrar a senha. Mas essas demandas que chegam de senhas em reclamação, a Maria, principalmente, que representa aqui diretamente com a gente, tem levado esse problema a nós e a gente tem respondido, às vezes, de forma um pouco, pode ser considerada demorada, mas nós estamos respondendo a contento os pedidos que a Maria
vem solicitando e vem nos flaçando, até porque é uma infinidade de processos que a gente se depara diariamente. Bem, com relação a essas perguntas que a Maria colocou, basicamente é isso. Boa, Daniel. Obrigadão, rapaz. Bem esclarecedor. Agora nós queremos ouvir a opinião da Edjane. Edjane, nós ainda não estamos na rodada que conclui. A rodada que conclui é a próxima, né? Então, mais uma oportunidade para a gente colocar como é que a CONTAG está agindo, como é que a CONTAG está enfrentando as dificuldades junto com os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vai lá. Então, tá bom, Elton. Vou deixar outra parte, vou deixar para falar do auxílio emergencial na próxima rodada. Bom, vamos lá. Primeiro, parabenizar, né? Acho que tá bem interessante essa live, tem muita gente acompanhando e eu também estou de olho aqui nas mensagens aí que vocês colocam aí passando, né? Para a gente poder visualizar também como é que o nosso povo está interagindo. Eu queria comentar sobre o auxílio-doença, nessa rodada, então, ainda sobre o auxílio-doença. Primeiro, veio, então, a portaria, né, que, na nossa avaliação, ajudava muito com relação ao envio do auxílio-doença. A portaria ainda prevê a possibilidade da antecipação do pagamento do auxílio-doença, e aí estava muito bom. Porém, que na prática, né, houve, então, esses indeferimentos. E o Daniel, quando ele faz essa separação, né, de quem está avaliando o laudo médico e de quem avalia a documentação que comprova que o trabalhador é segurado especial, faz sentido. Porque se a gente for observar, né, boa parte dos indeferimentos, pelo menos a justificativa dada é que não houve constatação de incapacidade para o trabalho. E aí, pelo que a gente percebeu, é que existia algumas exigências por parte do INSS com relação aos peritos que estavam avaliando os atestados, que muitos deles não estão no alcance do segurado da segurada, né? Então, tem pré-requisitos que devem também ser cumpridos com relação ao atestado médico. E um deles, me parece que, bom, tem a ver com o código, né, que identifica a doença, que é o CID, que ele precisa estar. E aí, dos elementos que a gente percebeu na conversa que a gente fez da direção nacional, é que os atestados precisam mencionar, por exemplo, lá, né, o prazo, o tempo de afastamento daquele segurado, daquela segurada. Ou seja, o tempo que ele precisa estar afastado. Mas a gente sabe que nem todas as doenças elas permitem que você estabeleça, eu não sou médica nem perita, mas assim, nem todas as doenças, o médico ele consegue estabelecer esse prazo que o trabalhador vai precisar para poder permanecer afastado, né? Mas a gente fez uma discussão, viu, Daniel, muito positiva com o INSS, eu falei antes, né, não aprofundei, até porque eu falo demais e eu sei disso. E aí a gente fez uma discussão muito pés no chão com eles, colocando essa realidade, e aí eu estou falando agora para quem está nos assistindo, muita gente falou sobre o auxílio-doença, de que estava havendo muitos indeferimentos, a gente estava bastante preocupado com isso e precisava de um posicionamento do INSS. Aí eu até dei um exemplo, né, prático, que foi um pedido de auxílio-doença da minha cidade, e aí ele foi indeferido e a gente ficou assim, sem entender, porque a pessoa está acamada, a pessoa passou por uma cirurgia muito complicada, ao que parece a situação é extremamente grave e teve o benefício indeferido. Quando a gente já estava para fazer, então, o recurso, né, depois... Quando a gente estava para fazer o recurso, a gente esperou mais alguns dias e aí tivemos a notícia que o INSS concedeu a antecipação do pagamento de auxílio-doença. Então, o INSS também alegou na reunião que, de fato, eles estão passando por uma série de mudanças, o Daniel muito bem colocou, principalmente para se adaptar à reforma, né, a nova, que é a emenda constitucional 06 de novembro do ano passado, né, que é da reforma da Previdência, então está passando por muitas mudanças, e agora, com relação à pandemia, também teve que fazer várias mudanças. A minha sugestão para quem está nos acompanhando é novamente tentar verificar lá se, de repente, né, acessar o meu INSS do trabalhador, da trabalhadora, e de repente tentar verificar se o INSS reconsiderou
e esse benefício voltou para a fila, e aí ele pode também ser concedido. Pode acontecer, porque eu falo de um exemplo prático que eu vivenciei aqui no meu município mesmo, né? Foi até ontem à tarde que eu recebi a notícia que, então, o benefício foi concedido. A antecipação do pagamento do auxílio-doença, inclusive, foi concedida. Então, significa que eles estão tentando rever essa situação. E aí eu sugiro que vocês possam novamente dar uma olhada, dar uma avaliada, né? Se de repente isso também não aconteceu, com boa parte de quem está mandando e houve o indeferimento. E aí fica aqui o indicativo depois que a Maria Barros pode pegar, mapear isso melhor para o do Estado do Piauí e passar um mapa para a gente, uma síntese para a gente, aí, um panorama de como é que está essa situação, para que a gente siga novamente conversando, né, com o INSS, na tentativa de buscar uma solução aí para que a gente consiga resolver. Bom, com relação à fila única, de fato, assim, o INSS tem buscado meios de resolver, saídas para resolver essa situação. O Daniel mencionou várias delas aqui, não vou ser repetitiva, mas a nossa única preocupação, e a gente segue dialogando com o INSS, é que também não adianta, né, a gente resolver um problema criando outros problemas. Então, você acaba tendo resolve a fila do represamento com a fila única, mas só que as pessoas têm os seus benefícios indeferidos. E ainda por cima, a gente tem outro problema a nível nacional, que é com relação à demora, né, para o parecer da junta de recursos. Tendo em vista que um outro, né, a junta de recursos está ligada ao conselho, um outro conselho nacional, e tem total autonomia, né? E aí a gente tem percebido, tem conversado também sobre isso, porque tem histórico de benefícios que estão há ano, há 8 meses, há 6 meses, há 7 meses, há 9 meses sem resultado. As pessoas estão esperando esses resultados, e ao que parece é que eles também estão com algumas dificuldades com relação aos servidores para analisar esses tipos, né, de processo com relação à junta. Então, eu queria aí, Elton, nesse bloco, comentar mais sobre isso. Obrigado, Edjane. Agora vamos ouvir a nossa deputada Elisângela Moura falar um pouco mais, inclusive, sobre essa questão do auxílio emergencial e as grandes dificuldades impostas para a maior parte dos agricultores e agricultoras familiares. E também, Elisângela, não esquecer de fazer aí um informezinho rápido de como está o mandato, né, para nossos espectadores poderem ficar ligados no movimento do primeiro mandato que representa, de fato, a agricultura familiar no estado do Piauí. É só para mim que eu não estou ouvindo? Isso, exatamente. Só colocar aqui, né, como eu estava falando aqui, para o Sebastião, né, que estava preocupado sobre essa questão da perícia médica, nós estamos, senhor, aqui realmente fazendo esse debate, dessa preocupação mesmo, né, da perícia médica, né, que foi um caso desse momento, como também a Sandrinha, que é a nossa presidente de Nova do Piauí, que está acompanhando também, muito preocupada com essa situação, né, pessoas que realmente fizeram, que estão, né, privilegiadas sem poder trabalhar, e no campo a gente sabe, né, não tem como, né, muito serviço, né, no campo é pesado, é serviço árduo, que realmente deixa os nossos agricultores e agricultoras impossibilitados. Mas nós queremos aqui também, rapidamente, colocar aqui para vocês
a nossa preocupação sobre essa questão do crédito emergencial. E aí, o nosso, né, coordenador aqui da nossa live, professor Elton, já fez essa pergunta direto aí para a nossa companheira Maria Barros. Nós sabemos da preocupação que hoje muitos trabalhadores, né, estão inseridos, estão recebendo crédito emergencial. E nós estamos percebendo ainda o avanço, né, do coronavírus, da pandemia, né, no nosso município e na nossa cidade. E agora, Edson, eu não sei se está chegando agora o vírus rural, né, e antes estava tendo urbano, porque agora está chegando diretamente nos nossos municípios e nas nossas comunidades. Isso nós estamos observando a cada município, onde nós temos 30, 40 casos, praticamente ali metade já vem da comunidade, do assentamento de pessoas infectadas. Por quê? Porque a gente sabe que aquelas pessoas, muitas vezes, existe a questão do êxito rural, as pessoas precisam, às vezes, vir, né, quem é o pai, quem é a mãe, que tem um filho fora, no momento como esse, não vai receber. Então, assim, isso tem trazido aí alguma preocupação. E hoje, olhando, né, para a atual conjuntura que passa o país, né, porque nós sabemos aí que esse presidente da República tem se mostrado um presidente que não tem realmente nenhum compromisso, né, com o Brasil, não conhece o Brasil nem a nossa realidade. Né? Eu não sei se vocês perceberam, a jornalista nessa semana fez a pergunta para ele. Né? Presidente, já são 30 mil mortos no Brasil. O que é que você diz sobre isso? É o caminho de todos. Né? Então, isso foi a resposta que ele deu nesse momento. Então, vocês imaginam a situação que nós estamos passando. E aí, por último, vem dizer aí a política do seu Paulo Guedes, né? Prorrogar por mais 2 meses o crédito emergencial, né? Diminuindo o valor R$300 cada mês. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que se manifestar que o crédito emergencial seja prorrogado até dezembro. É até dezembro que nós já estamos praticamente no meio do ano. E na situação que estão as coisas, cada hora que passa, a situação está se agravando. E que seja o mesmo valor. Porque realmente, em momento algum, o presidente queria que fosse R$600. Sempre a proposta econômica dele foi R$200. Isso aí todos nós sabemos, né, que foi esse valor. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer com que seja mantido, né, esse mesmo valor. Em relação a essa semana, nossa, à frente do parlamento, nós votamos vários projetos importantes na Assembleia Legislativa. E aí eu quero aqui tratar de um, né, que fui relatora do PL 875, né, de autoria de uma companheira também parlamentar, deputada do PP, do Partido dos Trabalhadores, deputada Flávia Isabel, e tive o prazer de relatar esse projeto, que trata do acolhimento de mulheres no momento da pandemia, que estão sofrendo a violência doméstica e familiar, porque nós sabemos que essa é uma questão que aumentou muito esse número de violência, e principalmente a violência no campo. Então, foi um projeto que fomos relatora desse projeto, foi aprovado, e estamos, com certeza, aguardando urgentemente que seja sancionado pelo nosso governador do Estado, porque muitas companheiras a gente já está recebendo aí várias denúncias, né, em relação a essa questão, que elas passaram esse momento de conviver em casa, né, e aí a gente sabe que essa questão do isolamento tem trazido esse índice de violência aumentado, isso não só no estado, Edson, eu acho que você também tem esse conhecimento, né, em relação ao Brasil, aí através também da nossa confederação. Então, foi uma semana muito calorosa também em relação a essa possibilidade de flexibilização de retorno de algumas atividades. Isso nós estamos também preocupados nesse momento. Por quê? Por um lado, está lá o trabalhador precisando do emprego, precisando do seu serviço para trabalhar, porque está passando a necessidade. E, por outro lado, está aqui os riscos, né, todos ainda preocupados com a questão da contaminação ainda desse vírus. Então, não está sendo fácil, né, o governador do estado de Piauí tem feito aqui um gigantesco trabalho com a sua equipe, né, do estado, aqui o secretário de saúde, o secretário de governo, praticamente, né, dedicados 24 horas a essa questão, em parceria com o município, com o prefeito local.
mas ainda, né, há uma insistência nesse momento muito grande pelo empresariado para a questão da reabertura, né, do trabalho, do comércio. E estamos preocupados muito com os trabalhadores nesse momento, né, porque a gente tem acompanhado esse índice aí, né, que está acontecendo. Mas isso precisa ser ouvido aí, as organizações mundiais de saúde. Nós estamos também, né, na federação, no sindicato, orientando aos nossos dirigentes, né, seguindo todos os decretos, né, do Estado. Essa tem sido a nossa orientação. Então, precisamos olhar, nesse momento, né, como vamos estar, né, para que possa ser aí aberto algumas, né, áreas de atividade, porque nós percebemos, nós estamos muito preocupados com essa questão aí de alguns setores, nesse momento aí que estamos passando. Ok, Elisângela, muito obrigado. Vou mandar aí um abraço grande para o advogado, doutor Augusto Pereira, lá de Campo Maior, parceirão da CTV, Elisângela, na nossa luta lá na região, né, através deles tendo um abraço, os companheiros da Constituição Civil, do sindicato lá, o pessoal do SPTN, lá de Campo Maior também, os comerciários de Campo Maior também, todos os amigos nossos nesse debate. Daniel, ficaram ainda duas questões por serem resolvidas, você viu aí, né? Senão eu posso colocar aí na barra para você ver. De qualquer forma, a todos, nós temos que dizer que ainda temos aí uns 12, 14 minutos de live, né? Então, assim, a gente se organizando bem, todo mundo fala, e aí, quem for terminando de falar, já se despede, agradece, aquelas coisas que são normais no encerramento da participação, tá bom? Colega Daniel, você está imensamente parabenizado pelos participantes, pode falar agora. Então, a gente colocar aqui algumas situações, eu vi algumas perguntas aí no Face com relação ao encerramento de vínculo, uma colega colocou aí do sindicato. O INSS é tão interessante que qualquer mudança de algum benefício de ordem social que, às vezes, não está ligada ao INSS, como é o caso do auxílio emergencial, que não se confunde com os benefícios do INSS, muita gente confunde o auxílio emergencial, esse de R$600, com alguns benefícios do INSS. E não é gestão do INSS esses auxílios emergenciais. Porém, algumas situações impactam no INSS. Vou lhe dar um exemplo. É justamente os vínculos. O cidadão pediu o auxílio emergencial. Lá o sindicato pediu, ou o cidadão lá rural pediu. Mas ele tem um vínculo em aberto, seja na prefeitura local, ou no comércio, ou algum emprego que ele já trabalhou, e esse auxílio emergencial ele é negado por conta desse vínculo que está aberto. E o impacto vai ser afetado onde? No INSS. Era uma demanda que nós não esperávamos, não estava nos nossos planejamentos. Essa demanda que veio do auxílio emergencial com relação aos vínculos urbanos em aberto do cidadão. E aí muitos sindicatos entraram em contato conosco, perguntando, Daniel, e esses vínculos em aberto, como é que a gente vai fazer? Olha só o impacto que já afetou o INSS. Nós não estávamos esperando essa demanda. E aí, mais uma demanda que veio para nós. E aí, o que é colocado? Né? Respondendo a pergunta da colega que fez a pergunta, esses encerramentos de vínculo, eles têm um pedido específico. O cidadão pede a atualização de cadastro ao INSS. E nós vamos fechar os vínculos dele e ele solicita o auxílio emergencial e, certamente, se for por conta única e exclusivamente desse vínculo que estava aberto, deverá ser concedido. Rapidamente aqui, com relação aos recursos que a colega Dejane colocou. Os recursos, eles vão ganhar um salto grande agora de andamento, porque o INSS tem remanejado um efetivo muito grande de servidores para análise desses recursos. Sem falar que as juntas de recursos recentemente receberam, o INSS cedeu alguns servidores, o Ministério cedeu alguns servidores para ajudar nessa junta de recursos. Então, os recursos que realmente poderiam estar parados, agora vão ganhar um prazo menor de resposta. Então, certamente devem ter resposta. Outra colega perguntou sobre o BPC, que tem muitos casos em que o sindicato também solicita BPC, lá na área rural, o INSS está antecipando o valor de R$600 para
em caso de direito, para os benefícios assistenciais. Então, deve ser solicitado pelo meu INSS e aí haverá antecipação. Com relação ao que a Elisângela colocou, com a reabertura do comércio e a reabertura das nossas unidades, como é que será feito? Está previsto até o dia 19, né, a suspensão do atendimento presencial, como foi dito. E nós, então, possivelmente deveremos retornar a partir do dia 22. Como será feito esse retorno? Nós estamos aguardando a orientação da direção central, se de forma gradual, como será, se primeiramente só os agendados, mais na frente o pessoal espontâneo para todo mundo. Então, vai ter toda uma sistemática, dependendo da evolução desse quadro de pandemia que passa o país. Então, tudo ainda a gente está aguardando essas orientações. No mais, agradecer aí ao convite feito pelos colegas, até porque o cidadão lá do interior, o cidadão lá das localidades mais bem distantes é o mais beneficiado por essas lives, porque leva informação para eles. Então, é de bom grado toda essa live. Então, quero agradecer o convite feito pela deputada Elisângela. Estamos à disposição na gerência executiva do INSS, certamente, quando todos voltarem ao funcionamento normal, estaremos lá à disposição para qualquer outra demanda. Muito obrigado, Daniel Lopes. Sua participação foi fundamental na nossa live de hoje. Nós queremos escutar também as palavras finais para esta live, especificamente, da companheira Edjane Rodrigues. Aliás, Edjane, Carla Dias está dizendo que o Médio Sertão está te assistindo, viu? Mande um abraço aí para o povo. Com você agora. Ô, Elton, e não é que eu já até notei aqui, menino, olha. Abraço, Carla. A Carla, ela é dirigente de um sindicato rural aqui no estado de Alagoas, um sindicato chamado de Cacimbinhas, é presidente do sindicato de Cacimbinhas. Quando ela fala Polo Médio Sertão, é o polo a qual eu pertenço aqui, tá? Beijo, minha querida, obrigada aí, está nos assistindo. Bom, gente, a nossa deputada Elisângela falou também, a Maria Barros, né? A Daniela também fez alguns comentários com relação ao auxílio emergencial, que tem sido aí, nesses últimos dias, nesses últimos 2 meses, né, a gente tem travado uma batalha aí. Eu queria só separar algumas coisas bem rapidinho. Primeiro é o seguinte, nós estamos falando daqueles que não estavam inscritos no Cade Único. Quem já estava inscrito no Cade Único, que o benefício foi pago pelo programa, através do cartão do Bolsa Família, cartão cidadão, não precisa se preocupar, certo? O nosso grande desafio é com relação àqueles e aquelas que não conseguiram se cadastrar no tempo devido ao Cade Único. E, então, a forma de se inscrever para receber o auxílio emergencial era pelo aplicativo disponibilizado aí pelo governo, né? O que nos parece é o seguinte, a lei, que é a 13.982, aprovada, que estabelece o pagamento do auxílio emergencial por até 90 dias, ela não deixou claro a inclusão de várias categorias, que não é só a agricultura, né? Catadores, os motoristas de aplicativo, teve uma série de outros, né? Também tinha a questão com relação às mães menores de 18 anos. E aí, a gente entendendo isso, a CONTAG, então, iniciou uma negociação junto ao Congresso Nacional, entendendo que a gente precisava de um PL, né, fazer um cumprimento à lei 13.982. Então, iniciou a discussão do PL 873, foi um longo debate, foi aprovado, sem muitas dificuldades no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, mas, infelizmente, o presidente vetou a inclusão de todas as categorias, né? Foi um absurdo, né? A gente repudia isso e entende isso com muita falta de sensibilidade e com muito desrespeito a tantas outras pessoas que precisam desse auxílio emergencial. E aí vem os aplicativos. A gente do conhecimento que nós temos muitos agricultores que se cadastraram já. Mesmo boa parte das federações, junto à CONTAG, enviando uma orientação, entendendo que poderá aquele agricultora que se cadastrou no aplicativo ter complicações na hora de pedir um processo rural, um benefício rural, então a gente orientou para que não se inscrevesse inicialmente, para que aguardasse as negociações com relação ao PL 873 ou
outras negociações que nós estávamos fazendo. Porque o aplicativo, ele é muito claro, né? Ele diz que você se declara como microempreendedor individual, informal ou autônomo. E aí foi aonde a gente se esbarrou. Mas lá tem uma parte lá que fala assim, se você é na agricultura, né, pecuária, mas estão falando daqueles que trabalham sob diárias, né, não estão falando da agricultura familiar. Então, inicialmente, a gente fez essa orientação na expectativa e lutando para que, então, houvesse o cumprimento à lei para incluir tanto a agricultura quanto outras categorias que não foram. Houve, então, o veto do governo. A gente está trabalhando no Congresso Nacional, não é uma tarefa fácil, é muito desafiadora para que a gente consiga derrubar esse veto, mas nós também estamos iniciando uma discussão com o INSS aí, para tentar ver, para aqueles que se cadastraram, não venham a ser prejudicados. Então, quem se cadastrou, né? Se cadastrou, já deve ter recebido até a segunda parcela. É óbvio que nós vamos lutar agora para que não venha futuramente ter nenhuma, né, dificuldade, para que não seja prejudicado na hora de acessar um benefício rural previdenciário. Bom, então eram essas as minhas últimas considerações. Eu queria também agradecer o convite da deputada Elisângela Moura, da Maria Barros, né, parabenizar aí o Daniel pela exposição, parabenizar aí, né, a mediação do Elton, professor Elton, né, também, e agradecer aí, acho que foi um belíssimo papo aqui, muito honrada de ter contribuído com essa live, agradecer a todos e a todas que nos acompanharam, que enviaram perguntas, né, e dizer que a gente segue firme, nós seguimos firmes e fortes na luta. Você que está nos acompanhando, não é porque nós estamos em casa, né, com trabalho remoto, que a gente sai das lutas. A gente sai das ruas, mas a gente pode permanecer nas lutas, a gente pode permanecer fazendo as mobilizações virtuais. Tanto é que nós conseguimos aí uma vitória, né, com relação ao hashtag ADIENEM. A gente conseguiu, pelo menos, suspender o calendário das provas. Então, é um grande sinal e a gente pode continuar seguindo, continuar nos mobilizando e resistindo contra todas as pautas neoliberais que vêm na contramão, né, de um projeto de inclusão social, de valorização dos diversos sujeitos. Enfim, é isso. Um abraço para vocês. E a Previdência Nossa, ninguém tira da roça. Ah, que ótimo. Parabéns, Edjane, pela participação. Você, além de muito jovem, é brilhante. Agora nós queremos os depoimentos de encerramento da nossa querida Maria Barros. Entre nós aqui é a que mais está estudando isso, viu, Daniel e Edjane? Para nos dar aí um suporte na organização da luta. Maria, considerações finais. Ok, Elton. Bem, só assim, dizer para os nossos sindicatos que mandaram essa pergunta com relação à senha do INSS digital. Como bem disse o Daniel, a gente tem encaminhado, né, a nossa senha das entidades, liberada pelo INSS, mas também com a mesma redução de pessoas, principalmente no tempo. Só tem um servidor que faz isso, inclusive essa agilidade também, porque agora, mais do que nunca, muitos presidentes nossos irão se afastar para ser candidatos a quem tem as senhas, e aí nós vamos precisar aí demandar outras senhas para os nossos dirigentes. Então, a gente queria contar muito com o seu apoio, como sempre, né, com a sua compreensão, para colaborar conosco na agilidade dessas senhas do INSS digital. Houve algumas perguntas aí sobre a questão dos recursos, depois eu posso encaminhar para você me dar algumas respostas. Eu vou acompanhar aqui quem é que está fazendo essas perguntas, dizer para o nosso povo que nós nos colocar à disposição do WhatsApp, para vocês estarem demandando para a gente, e a gente junto e aprendendo com esse novo jeito de fazer, inclusive em tempo de pandemia, que até agora não está previsto que dia vai passar. Então, é um jeito novo, é um jeito cauteloso, tanto para nós, movimento, para nós agricultores, mas como também para as instituições, compreendemos isso. E aí, é aqui nesse mais um desafio que nem estava previsto para nós, que nós vamos estar aprendendo. Mas, assim, agradecer também, né, a cada um que participou aqui. Eu vi que tinha sindicatos aqui do norte ao sul do Piauí,
E aí, queria agradecer vocês pela contribuição, pelas perguntas, por estar participando, porque isso facilita o trabalho, na medida que a gente escuta conjunto. A deputada Elisângela, escuta a CTB, escuta o INSS, escuta a CONTAG, e isso vai ajudar muito a esclarecer esse trabalho aqui no estado do Piauí, mas também, Edjane, dizer que outros estados acompanharam a gente, né? Eu vi aqui que a Ângela do Pará acompanhou a gente, que a Regi Cruz de Roraima acompanhou a gente, e agradecer a cada um dos nossos sindicatos. Eu vi que a Jeane de Sussuapara acompanhou a gente, a Sandrinha de Picos, da região de Vila Nova, acompanhou a gente, e a Amália de Monsenhor Gil, nossa presidente, e a nossa presidenta Rita, que é presidente do Sindicato de Fisioterapeuta. Então, muitas pessoas acompanharam, nossa diretoria da FETAG, né? Eu vi aqui a participação da companheira Lucilene, nossa vice-presidente, a Mazé, a Betânia, o Evaldo. Então, dá um abraço bem especial para toda a nossa diretoria, porque esse trabalho ele é feito bem coletivo, né, por todos nós. E agradecer aqui a nossa deputada Elisângela, presidente da FETAG. Olha, pense numa pessoa que tem sido dobrado, viu? Agora tem triplicado o seu trabalho, né? E aí, sempre aqui, juntos, a gente tem dessas construções. Mas eu quero agradecer o Daniel, mais uma vez, agradecer a você pela grande parceria. O Daniel, além da instituição INSS, como pessoa também, não tem deixado a gente sem resposta, e resposta muito sincera, aquilo que não cabe ao INSS, ele também tem dito que não há. Então, isso é que é bom numa parceria, esse respeito das respostas com sinceridade, e ele tem feito isso para a gente todos os dias, né? Estava até dizendo aqui para ele, pedir desculpa, mas assim, é a nossa luta. Todos os dias eu falo com o Daniel para tirar as dúvidas dos nossos sindicatos, então a gente está muito empenhado. Mas agradecer você, Edjane, por essa construção e por outras, né? Eu tenho sempre acompanhado, quando eu não acompanho ao vivo, porque como a gente sabe que a internet ela é ruim para todos nós, muitas vezes eu não consigo acompanhar, mas depois eu vou lá ouvir todo o debate que você tem feito nessa questão da Previdência, para que e outros debates também, Previdência, Saúde e Educação, que a gente tem feito, tenho sempre acompanhado. E o nosso querido Elton Arrudo, nosso presidente da CTB, grande abraço, e foi muito bom participar desse momento com todos vocês. Tenho certeza que nós e quem nos seguiu, a gente fez boas construções nesse entendimento que é preciso ter por nós da Previdência Social, nessa importância que ela é para os trabalhadores e pelas trabalhadoras rurais. Forte abraço a todos nós, e viva nós, viva a agricultura familiar. Viva Maria Barros, viva a agricultura familiar, viva os trabalhadores do campo. Boa palavra agora, boa palavra nada, Elisângela Moura. Chegamos aqui, né, às 18h28, né, no final da nossa live. Para mim, Maria Barros, Daniel e Dejane, professor Elton, Lidinha, para mim agora que a gente ia começar, mas nós já fizemos foi terminar, né? Praticamente, devido o tema ser tão importante, né, um debate excelente. Até eu acho que a Edjane não ficou tão satisfeita, professora Carlos. Ela precisaria ainda de uns 30 minutos a mais. Mas a gente pode, Edjane, remarcar, né, uma outra, num outro momento aqui. Eu vou perguntar aqui os seguidores, quem quer a Edjane de volta novamente? Vamos colocar aqui para nós, para a gente ver, Edjane. Então, você vê, então, muitos vão querer. O Daniel, novamente, né, e a Maria, né? Mas, assim, brincadeira, eu quero aqui agradecer, né, de coração a cada um de vocês pelo convite, né, que foi aceito, pela tolerância, paciência, dizer da importância, Daniel, dessa parceria que nós temos aqui no estado do Piauí, né, parceria histórica do INSS, principalmente, né, você, esse jovem, está sempre à disposição, sempre continua sendo a mesma pessoa, pode ser, né, qualquer momento que se liga, você sempre tem uma resposta para estar. Então, é uma parceria importante, né, vamos trabalhar cada vez a mais com essa parceria excelente que você vem fazendo esse trabalho. Eu sei que muitas coisas você tem até a vontade, né, de resolver, mas nem tudo vai depender de você, mas você faz sua parte. Então, a gente queria aqui lhe agradecer, tá certo, a sua participação. Agradecer também aqui a nossa companheira Maria Barros, que tem se dedicado. Edjane, ela tem feito aí um debate, né, tratado de saúde, educação e previdência social, e nas reuniões eu tenho colocado apenas 1 minuto para cada tema. Pense numa confusão. Mas ela tem tentado administrar aí essa questão. Agradecer aqui também a você, Edjane, né, pelo seu trabalho,
né? Muito obrigada também por ter nos atendido. Está certo aqui o nosso convite. Foi muito bem esclarecedor aqui a participação sua. Né? Leve aí o nosso abraço para todos aí de Alagoas, para seu filho, né? Esse rapaz aí excelente, lindo, maravilhoso, educado, tá certo? Depois eu vou te dizer um negócio que eu lembro ainda de uma história antiga, né? Que nós estávamos conversando ainda uma vez, lá no SESI, tá bom? Um abraço aqui também para o nosso professor, né? O nosso professor Elton Arruda, presidente da CPD, a nossa Livinha também, que está aqui direto com a gente, né? Aqui representando a nossa JS, né? Com sua capacidade de administrar, de organizar essa questão da tecnologia. Eu só tenho a agradecer. E quero finalizar aqui essa nossa live dizendo, né? Agradecer aqui a todos, que a Adriana Cavalcante, a Divani Silva, né, a Maia, a Marisa Lacerda, todas as nossas lives, a Marisa Lacerda é a primeira que chega e é a última que sai, né, obrigada aí pela participação, a nossa Lucilene, a Betânia, a nossa Mazé, nossa Raimunda Edith, né, de Floresta do Piauí, sempre está, né, ligada aqui, quero, em nome de todos vocês, abraçá-los aqui todos, dizer da alegria de poder contar com vocês. E, realmente, esse é o momento, né, de permanecer aí em casa, no isolamento social. Se puder ficar em casa, fique. Se for sair, né, realmente para resolver algo necessário, vamos usar as máscaras, isso é necessário. E eu sempre finalizo as nossas lives dizendo, nesse momento de pandemia, é o momento de nós nos reinventar. E também vamos trabalhar, né, para que nós possamos realmente, né, fazer com que tudo isso possa passar, né? A Caçula Carvalho, lá de Paulistano, está aqui conosco, e também colocar para os nossos, né, amigos e amigas, né, se alguém sabe, né, da sua família, ou parente, ou amigo, ou vizinho da sua rua está com Covid-19, não vamos ter preconceito, porque o vírus, ele veio, tá certo? Ele não tem nenhuma extinção independente da raça, da cor, da classe social. E isso a gente está percebendo em alguns locais, nesse momento, essa questão do preconceito. Nós precisamos estar colocando isso, né, para que todos nós possamos entender, né, que nós somos todos iguais nesse momento, porque a situação é certa, precisamos, né, ter esse cuidado. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade, todos nós estamos aqui, e com certeza a gente se encontra na sexta. Aí o nosso professor dará os comandos finais. Um abraço, que Deus abençoe, fiquem todos em paz. Aí um bom final de semana para todos nós. Valeu, obrigado, Elisângela, obrigado, Ediane, Maria, que saudade de você, Maria, de lhe dar um abraço. Obrigado, Daniel, você foi brilhante, cara. Vamos encerrar agora, mais uma vez, na sexta, com a deputada estadual Elisângela Moura, alertando que nós vamos ter na próxima sexta, já está acordado, as eleições municipais e a conjuntura atual. Nós vamos trazer um advogado especialista em direito eleitoral, referido nas lives, que já foi professor da faculdade, já foi diretor do nosso amigo José Carvalho Pinto, e já estamos em negociação e conversação com o deputado do trabalho, que traz novidades sobre essas questões diretamente lá de Brasília. Okay? Vamos para o mundo em 3, 2...